Oi, gente, bem-vindos ao Tarô Multidimensional. Meu nome é Sheila. Hoje a gente vai falar de um tema que foi sugestão de uma das inscritas aqui do canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa um like nesse vídeo. Se tiver outras sugestões pra mim, pode deixar na caixinha de comentários, tá? Que sugestão foi essa? A gente falar um pouquinho sobre chips e implantes. Para quem caiu de paraquedas, né, nunca ouviu falar nesse termo, é um termo que comumente a gente usa durante tratamentos energéticos, tá? Durante sessões de terapia energética ou anamnese energética. Anamnese energética é quando a gente faz uma análise profunda da tua energia, pegando toda a tua história de registros acásticos, chakras, corpos sutis. Se você ficou interessado, eu faço anamnese energética, também faço terapias energéticas. Só me chamar aí no WhatsApp que a gente agenda a tua terapia ou a tua anamnese, tá? Então, o que são chips e implantes, né? Como eu falei, são termos que a gente usa durante os trabalhos energéticos. Eu trouxe aqui minha colinha porque é muita coisa, tá, gente? E eles são materiais que são inseridos nos nossos corpos sutis, tá? São materiais plasmados, ou seja, são feitos de energia. E geralmente esses implantes, esses dispositivos, vamos chamar assim, eles são principalmente colocados no nosso corpo astral, etérico e mental e tem o objetivo de atrapalhar, seja materialmente ou espiritualmente, a nossa caminhada evolutiva aqui enquanto a gente está na Terra, tá? Também tem aí o motivo pelos quais esses dispositivos são colocados, são vários, tá, gente? Pode ser alguém que você tem uma inimizade de vida passada e você está encarnado, esse ser não tá, mas esse ser ele não consegue desapegar dessa inimizade, dessas experiências negativas de vidas passadas. Então ele acaba ali te incomodando até você baixar a frequência o suficiente para que esse dispositivo seja implantado. Pode ser através de rituais magísticos, ou seja, alguém encarnado faz o ritual magístico, paga essa entidade em forma de energia, em forma de magia, e essa entidade vai e implanta o dispositivo em você. Geralmente são feitos por seres de baixa vibração que são especializados nisso, porque não é qualquer ser, não é qualquer obsessor, não é qualquer egum, seja lá como você quiser chamar, que tem a capacidade de fazer isso, tá? São seres que são especializados. E aí o que acontece? Os implantes, eles ficam ali atuando na nossa energia com um objetivo. E de acordo com o objetivo, existe um tipo determinado de implante ou de chip, tá? Chip é um tipo de implante, a gente também tem outros, tá? E os mais comuns que a gente pode achar na nossa frequência energética, no nosso campo vibracional, são os chips e os ovoides, tá? Existem outros, eu vou explicar o que é ovoide. Antes, já vou aqui abrir um parêntese que eu esqueci de abrir no vídeo. Gente, ninguém precisa concordar comigo, tá? Ninguém precisa tomar o que eu tô falando aqui como verdade absoluta. Se você não acredita, se você discorda, tudo bem. A única coisa que eu peço é respeito, tá? Cada um com sua opinião, cada um com sua forma de pensar, mas respeito é o mínimo que a gente precisa ter, tá? Só tô dando um alerta aí pra depois não vir comentários desagradáveis e coisas do tipo. Então vamos lá. O que são ovoides? Ovoides são energias que em determinado momento já tiveram a forma humana. Durante o processo reencarnatório, né, porque vocês sabem que a gente é constituído de energia, e essa forma que a gente tem, ela é copiada, vamos assim, primeiro por nossa matriz energética para que a gente possa habitar o corpo físico. Falando por cima, se você quer que eu explique um pouco isso melhor, deixa nos comentários, tá? Mas basicamente a gente tem uma cópia energética de como a gente se parece aqui na Terra. Só que conforme a gente vai tropeçando, se recusando
a aprender determinadas coisas, sempre prejudicando o outro, prejudicando a nós mesmos, usando o nosso livre-arbítrio de forma errada, de forma danosa. E aí a espiritualidade vai nos dando chance de reaver esses erros, e a gente não quer, a consciência ficar ali travada. Chega um ponto que essa consciência ela perde essa forma humana e volta à forma original, que é ovoide, desculpa, que é ovoide. Então, esses ovoides são consciências muito densas que durante muito tempo na Terra se recusaram a assumir responsabilidade e a encarar as consequências pelos seus atos, e aí perde a forma humanoide, adquirindo a forma ovalada. E essa forma ovalada está assim repleta dessa energia densa desses seres. Então, quando esses ovoides são conectados a um encarnado, ele atua exatamente como um parasita, tá? Tem o mesmo objetivo de um parasita mesmo, tá? Eles viram parasitas e eles são usados pelas energias densas para parasitar o encarnado, tá? E aí a gente tem o chip, tá? O chip, na prática, é um objeto plasmado que se parece muito com os chips que a gente conhece aqui na Terra, tá? Que a gente conhece na matéria, só que ele é plasmado, ou seja, ele é energético. Ele tem a forma de um chip, mas ele é pura energia. E ele varia de acordo com o propósito a que se destina. A gente tem vários modelos de chips conhecidos. Com certeza existem vários desconhecidos, já que a gente ainda nem chegou a arranhar tudo que existe aí no universo, né? E o propósito mais comum desses chips é sugar energia ou modificar e induzir algum tipo de pensamento ou comportamento, né? Antigamente, a gente achava que essas coisas aconteciam porque ficava um obsessor ali do nosso lado, nos induzindo a algo, mas nem sempre. Muitas vezes o obsessor ele chega lá, só faz implantar o chip, e aquele chip já faz esse trabalho, já suga a tua energia, já modifica teu pensamento e teu comportamento, tá? É importante ressaltar aqui que existem os chips negativos, que são usados com o propósito de interferir e atrapalhar na nossa vida, mas também existem alguns modelos de chips positivos que são colocados na nossa energia com a nossa autorização e servem para algum tipo de propósito de energias mais positivas. Um breve exemplo de chip positivo: alguns médiums ou algumas pessoas que têm o propósito de trabalhar com a energia, né, com as mãos, fazer transmutação de energia, essas coisas, eles vêm com um chip de acordo com a missão, tá, gente? Não é todo mundo. E esse chip ajuda para quê? No momento que ele tá lá fazendo o trabalho energético, a espiritualidade envia para esse chip uma carga extra de energia para ajudar naquele momento. Um breve exemplo do que é chip positivo, mas aqui a gente só vai falar dos negativos, porque são os que a gente trabalha eliminando e removendo, tá? Vou falar aqui alguns para vocês. A gente tem o chip orgânico sutil, que é geralmente colocado se eu achar a foto de pessoas que fizeram desenhos psicográficos desses chips, vai estar aparecendo aqui, tá? Mas eu não garanto. Se vocês quiserem procurar na internet, Google, vocês acham facilmente. Chip orgânico sutil são geralmente colocados na segunda ou terceira cervical, e ele se ramifica por toda a região da lombar. Ele tem pequenos filamentos, tá, gente, que vai ramificando até tomar toda a região lombar. Por que região lombar? Porque não toma fisicamente, tá? Toma o equivalente energético da tua lombar naquela cópia energética que eu falei que a gente tem. Então, toda vez que eu falar sobre locais no corpo que esses chips atuam, entendam como a cópia energética, né? A alma, o perispírito, enfim, como você quiser chamar, a aura, enfim, tá? Então, como eu estava falando, esses filamentos eles vão se ramificando até tomar toda a coluna vertebral, cervical, lombar, tá? Desculpa.
até tomar toda a lombar, e ele serve emitindo impulsos de controle motor e emocional, tá? Então, uma vez que esse chip é implantado, que ele tem os filamentos que vão pela lombar, quando esse chip está pronto para ser usado, ele atua emitindo impulsos de controle motor e emocional para controlar tuas atitudes, para controlar tuas emoções. E geralmente esse chip ele leva de 12 a 18 meses depois de implantado para que ele atue de forma total e absoluta no controle do ser que está sendo obsediado por esse chip, tá? A gente tem o chip de silício, que ele é comparado a um computador, ele é muito pequenininho, ele tem uns 3 centímetros mais ou menos, e ele é usado para armazenar e analisar funções fisiológicas e biológicas do indivíduo que está com ele lá implantado, tá? Então, o chip de silício, ele é basicamente para te estudar. Se vem lá uma entidade e coloca um chip de silício em você, ele quer estudar a tua fisiologia e a tua biologia, tá? Aí a gente tem um chip de silício menor, que esse aqui é bastante conhecido, mesmo que você nunca tenha ouvido o nome, você já ouviu em alguma série ou filme, porque ele foi bastante divulgado aí durante um tempo em algumas séries ou filmes. E o principal objetivo é monitorar o sistema emocional e cerebral. Então a gente tem o de silício, que é o fisiológico e o biológico, e o de silício menor, que é o emocional e o cerebral, tá? A gente tem um chip de controle direto, que é um dos mais antigos, é assim, a gente pode até falar que foi o primeiro chip que foi registrado pelo ser humano, tá? Geralmente ele é implantado na coluna ou no cerebelo, e eles controlam os impulsos cerebrais, transformando a pessoa na marionete. Então, como o nome já fala, né, controle direto. Uma vez que esse chip é inserido no ser, né, ele começa a tomar o controle dessa pessoa, ao ponto que ela vira uma marionete. Então, assim, muitas vezes a pessoa faz algo, não sabe nem por que tá fazendo. Aquela coisa da atitude mecânica, mecanizada, né? A pessoa não sabe nem o que tá fazendo, não sabe nem por que tá fazendo, mas tá fazendo porque tá sendo controlada. A gente tem o chip parasita, que é muito parecido com o ovoide, que eu falei há pouco, tá? Esse chip é muito fácil de ser encontrado em locais públicos, locais de aglomeração, locais onde circulam muitas pessoas. Então, aquela coisa que a gente fala do resguardo com a energia, de evitar multidões, de evitar lugar de muita bebedeira, essas coisas, é por conta disso. Lá existem chips que estão lá só te esperando. E o interessante desse chip parasita é que ele é um dos poucos conhecidos que ele atua como um organismo vivo. Ou seja, uma vez que ele entra no teu sistema, uma vez que ele entra em contato com a tua energia, ele participa de todos os processos do teu corpo, inclusive os celulares. Tanto que esse chip parasita é o mais difícil de ser retirado, porque ele vira um ser vivo, praticamente. Ele vira um organismo vivo. E ele atua principalmente na coluna cervical e vertebral, onde ele começa a enviar bactérias e vírus para seu portador. Então, assim, uma pessoa que está sempre doente, não tem explicação lógica, uma pessoa que está sempre fraca no sistema imunológico, não tem uma explicação lógica, pode ser um chip parasita, tá? A gente tem o implante arterial. O implante arterial, ele foi recém-descoberto, tá? A gente não tem muita informação dele, tem pouco tempo que, através de estudos, né, os médiums os clarividentes, né, começaram a enxergar esse implante, e ele copia inteiramente nosso sistema arterial e venoso.
E aí o que é que acontece? Uma vez que esse implante é colocado no ser, ele vai lá e copia o sistema arterial e venoso e ele começa a enviar para o sangue como é que eu. Deixa eu procurar o nome, tá, gente? Faltou o nome. Toxinas que fazem com que o ser se desconecte totalmente da sua essência. Então, as toxinas elas vão circulando pelo nosso corpo físico mesmo, tá? Aí é físico, através desse implante energético, e quanto mais ele atua no nosso sistema, mais ele vai nos desconectando o físico do astral. Então a gente vai se desconectando da nossa essência, de quem a gente é, da nossa matriz energética, tá? E esse implante, para ele fazer essa desconexão total do ser com a sua essência, demora em média 4 meses depois que há a conexão, tá? A gente tem um implante neural que ele é produzido basicamente com o intuito de atrapalhar e prejudicar médiums, porque ele produz hologramas, tá? Que são distorcidos. Então, assim, aquele médium que ele acha que tá vendo algo do futuro, tá prevendo algo do futuro, mas não tá. Ele tá vendo de uma forma distorcida, ou ele tá vendo muita imagem negativa. Não sei se vocês já viram aqueles médios que eles são geralmente muito catastróficos, só fala de tragédia, só fala de doença, só fala de morte. Pode ser um implante neural. Não é nem que ele tá mentindo para chamar atenção ou mentindo para ganhar uma fama, mas é porque ele tá vendo aquilo de forma distorcida, sem nem saber o que tá acontecendo com ele, tá? A gente tem um que é chamado de implante draconiano, que é geralmente inserido na coluna com o objetivo de ativar o sistema nervoso ancestral reptiliano, tá? Esse implante draconiano, ele é principalmente para fazer com que a gente fique sempre vibrando nas nossas energias mais primitivas, que são as energias reptilianas, tá? Que faz com que a gente mantenha sempre a densidade de pensamento, de sentimento, e mande essa energia densa também para a Terra. A gente tem o implante Medusa, que é usado para deixar a pessoa sem vitalidade, sem controle da própria personalidade, tá? A pessoa ela entra no estado assim, uma prostração que é muito parecido com a depressão, mas é diferente, tá? Ela fica sem vitalidade, ela não consegue controlar os impulsos, ela não tem controle sobre os pensamentos, nada. Ela perde totalmente o controle de si. A gente tem um implante de fluxo de energia, que é colocado no cardíaco para impedir que a gente controle ou acesse a nossa intuição, tá? Então ele é colocado principalmente no cardíaco para bloquear a nossa energia de intuição. E a gente tem um implante de hologramas, que é muito parecido com o neural, mas é diferente, porque o implante de hologramas é feito em qualquer pessoa, que é usado para controlar e distorcer a percepção extrasensorial do ser. Então, principalmente aqui, ó, aquelas pessoas que têm a intuição toda atrapalhada, que não sabem ouvir a voz interior, que não sabem nem muitas vezes controlar os pensamentos, ver a vida de uma forma distorcida, ver coisa onde não tem, aquela caraminhola na cabeça, pode ser um implante de holograma, tá? Esses são os principais chips e implantes que a gente tem. E é muito comum o ser humano ter pelo menos um ou mais, porque a gente está em constante... a gente constantemente abre e baixa a nossa vibração energética o suficiente para que esses chips e implantes sejam colocados, tá? São procedimentos que são muito rápidos e geralmente a gente tem um ser ali já esperando a oportunidade. Então é por isso que a gente fala muito sobre
orar e vigiar, né? Prestar atenção na sua energia, prestar atenção nos pensamentos que você está alimentando, porque assim, gente, pro ser que está tendo esses chips implantes, para ele é muito difícil perceber e entender que ele tá com isso. Muito no começo, assim, às vezes no comecinho a gente percebe, mas é por isso que é tão importante manter sempre a vibração elevada. E por isso que é tão importante a gente sempre fazer um check-in, né? Um check-up energético com quem entende, porque pra gente ir limpando, pra gente ir monitorando esses chips, eles têm uma capacidade, quanto mais tempo eles ficam na nossa energia, mais eles têm uma capacidade de fazer um grande estrago, tá? Mas foi isso, meus amores. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre as vampirizações energéticas, vamos dizer assim, como esses seres das trevas agem, né? Porque muitas vezes a gente acha que é tudo desorganizado, é um povo assim, mas eles, assim como na luz a gente tem seres muito inteligentes, nas trevas a gente também tem seres muito inteligentes que usam essa inteligência de uma forma prejudicial, tá? Beijinho, até a próxima.